Precisamos falar sobre essa cúpula entre Putin e Trump, que está recebendo muita atenção. Quero mostrar o que Donald Trump tem dito sobre essas conversas. Aqui está o primeiro trecho. Vou me encontrar com ele. Vamos ver quais são os parâmetros. Depois disso, vou ligar para o presidente Zelensky e para os líderes europeus, sim. E vou contar a eles que tipo de acordo. Não vou fazer um acordo. Não cabe a mim fazer um acordo. Acho que um acordo deveria ser feito para ambos. Então, Trump continua dizendo o seguinte: vou entrar para falar com Vladimir Putin. E eu vou dizer a ele, você tem que acabar com essa guerra. Você tem que acabar com isso. E ele não iria mexer comigo. Essa guerra nunca teria acontecido. Sabe, tivemos uma conversa sobre isso uma vez, e nunca mais tivemos essa conversa. Isso nunca teria acontecido. Qual é a sua avaliação sobre a situação em torno dessas negociações? O que é mito e o que é realidade? Trump está delirando. Isso é uma repetição do que resultou no Minsk II, só que numa escala muito maior. O Minsk II aconteceu porque os ucranianos perderam a Batalha de Debaltseve, que é uma cidade bem na fronteira entre Luhansk e Donetsk. Foi a derrota iminente do exército ucraniano. Isso foi lá em janeiro, fevereiro de 2015. Angela Merkel pegou um avião, voou para Moscou, teve uma reunião urgente com Vladimir Putin e o convenceu de que havia uma saída pacífica para isso, o que levou à assinatura do Acordo de Minsk II. Esse acordo foi entre as milícias de Donetsk e Luhansk e o governo da Ucrânia. Descobrimos em 2022 que Merkel basicamente disse: enganei vocês. Sim, fizemos isso só para ganhar tempo para a Ucrânia, para que a Ucrânia pudesse se reestruturar militarmente. E Putin admitiu: sim, fui enganado, fui iludido. Eles mentiram para mim e eu acreditei. Então, aqui estamos nós. Lembre-se de que há 3 semanas Donald Trump disse que a Rússia tinha 50 dias para chegar a um cessar-fogo. Então, em 2 ou 3 dias, passou para não. São 10 dias, 12 dias, encurtando dramaticamente o prazo. Por que isso aconteceu? Por causa do colapso que está ocorrendo das forças militares ucranianas na linha de frente. Este é outro desastre em que a Ucrânia vai perder. E o Ocidente agora entende isso. Trump foi informado disso, daí a urgência em tentar realizar essa reunião. E você pode ir à reunião. Mas a posição de Putin tem sido muito clara. Não há nada para negociar. Não é como se a Rússia tivesse uma posição e estivesse disposta. Ok. Então agora temos Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Vamos abrir mão de Zaporizhia e Kherson se vocês retirarem todas as suas tropas de Donetsk e Luhansk. Não, esse tipo de acordo não vai acontecer. Os territórios que a Rússia adquiriu por meio de processos legais na Rússia, onde houve uma votação do povo em Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson e Crimeia, todos votaram para se tornar parte da Rússia. Todos agora são constitucionalmente parte da Rússia. E Vladimir Putin não tem nenhum poder para abrir mão de qualquer um deles. Então não vai haver concessões territoriais. O maior problema de Trump, e vou encerrar com isso, é que ele acha que essa é uma guerra por disputa territorial. Não é nada disso. No fim das contas, trata-se da OTAN. A Ucrânia é apenas a vítima intermediária nessa batalha. Quero reproduzir o que Lindsey Graham disse, mas isso já foi dito basicamente por todo mundo, de Donald Trump a J.D. Vance. Eles falam sobre troca de territórios. Então, senador Graham, você me leva à minha próxima pergunta. Vamos falar sobre os limites e como seria um bom acordo. Vamos olhar para o mapa agora, senador. Esse é o mapa da Ucrânia. Você pode ver as áreas em vermelho atualmente sob controle russo. Agora, o presidente Trump, esta semana, não descartou a possibilidade de a Ucrânia ter que ceder parte de seu território, algo que os ucranianos rejeitaram. O senhor acredita que a Ucrânia deveria assinar um acordo que inclua abrir mão de qualquer parte de seu território, senador?
Bem, pense em Berlim Oriental e Berlim Ocidental como uma forma de um conflito ser resolvido, pelo menos por um período de tempo. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão em estado de trégua. Nunca houve um acordo final. Mas eu venho bastante ao seu programa e quero ser honesto com você. A Ucrânia não vai expulsar todos os russos e a Rússia não vai ficar com tudo. Então haverá algumas trocas de território no final. Troca de territórios. Coronel Wilkerson, ajude-nos a entender o que isso realmente significa, porque tenho ouvido isso repetidas vezes. Vou te ajudar a entender. Não haverá troca de territórios. E deixe-me dizer que concordo com cada palavra que o Larry disse. Então podemos encerrar por aqui, se você quiser. Por favor, explique melhor. Sim, basicamente vejo 3 possibilidades aqui, e uma delas está se tornando um pouco mais provável do que eu pensava antes. J.D. Vance acabou de dizer que o Zelensky pode vir. Ok, então se eles precisarem de uma desculpa, essa é uma possibilidade. Acho que tem cerca de 20% de chance de acontecer, talvez um pouco mais. Eles vão cancelar e não teremos a reunião. E o motivo alegado será que o Zelensky não pôde vir. Mas o verdadeiro motivo será porque eles finalmente, talvez até tenham feito o processo com um pouco de supervisão do Rubio ou de quem quer que fosse, e convenceram o Trump de que isso é um desastre. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que Trump vá e Putin vá, e eles se encontrem no Alasca. O que eles realmente querem discutir, eu acho, é uma nova arquitetura de segurança europeia e a retomada do Tratado START. E a partir daí avançar para um controle nuclear muito melhor. Mas eles não vão fazer isso. Eles vão se prender aos detalhes que o Larry acabou de explicar muito bem. E o Trump não vai ver nenhuma maneira, forma ou possibilidade de sair dessa reunião e apresentar isso como uma vitória ou mesmo como um empate. Então teremos um tipo de confusão ainda pior no governo Trump do que estamos tendo agora com o caso Epstein. E então a terceira possibilidade é, e eu dou a ela uma chance de 50%. E então, o restante do percentual eu atribuo ao fato de não sabermos nada sobre o que aconteceu, exceto o que o Trump nos disser. E isso será uma mentira. E a partir daí, tudo pode acontecer. Acho que o fator determinante nisso vai ser o fato de que, como Larry disse, o exército ucraniano está prestes a dizer: eu desisto porque não tenho mais forças. Eles vão ser completamente destruídos. E eu acho que agora, antes do meio de setembro, talvez até antes, eles vão ceder. Então, desses 3 desfechos, nenhum é realmente bom. Mas acho que são essas as perspectivas que temos no momento. E eu não duvido de nada, vindo do governo Trump, em relação à forma como eles vão distorcer isso quando vier à tona, se realmente houver uma reunião. Sim, e deixe-me acrescentar que as expectativas para isso foram colocadas tão altas. Sim, isso é parecido com um casamento arranjado. Você promete que vai se casar com uma mulher linda, aí abre a porta e lá está o Jabba the Hutt vestido de noiva. Certo? Adoro suas imagens. Meu Deus. Então sim, concordo com a análise do Coronel Wilkerson sobre as perspectivas. E acho que vai haver muita decepção. Seria ótimo se eles saíssem e dissessem sim, temos um acordo. A Ucrânia vai retirar suas tropas. E então, quando retirarem as tropas, teremos um cessar-fogo e conversar. Mas acho isso altamente improvável. Fale sobre o que motiva o lado russo aqui, porque muita gente tem me perguntado, bem, isso é uma armadilha. Isso pode até ser perigoso, ir para o Alasca. Isso é território dos Estados Unidos. Apesar do fato de que Donald Trump recentemente disse naquela mesma coletiva que eu mostrei para vocês, ele disse que na verdade ele vai para a Rússia. Então, fale sobre as motivações da Rússia aqui. O que explica isso? Porque muita gente está dizendo, bem, isso é uma armadilha, e se nada realmente vai sair disso, então qual é o benefício? Bem, vamos lembrar que esta não é a primeira vez que Vladimir Putin se encontra com Donald Trump.
Então Putin sabe o que muitas pessoas que conheço, que já tiveram reuniões pessoais ou em pequenos grupos com Trump, também sabem. Trump é uma pessoa completamente diferente quando as câmeras estão desligadas e você está com ele a sós. Na verdade, ele é um cara muito inseguro que quer ser querido. E eu acho que Putin entende isso sobre ele, para começar, e espera que perceba que pode pelo menos explicar as coisas e conversar com Trump de uma forma que ele talvez escute. E assim vamos evitar uma conflagração que poderia levar à Terceira Guerra Mundial, porque acho que isso pesa no fundo da mente de Putin. Ele também não está ignorando o que chamo de sinais externamente claros de agressão dos Estados Unidos. Não apenas agressão da OTAN, mas agressão contínua dos Estados Unidos. O fato de Donald Trump ter assinado uma ordem executiva na última quinta-feira, declarando a Rússia uma ameaça à segurança nacional, basicamente chamando-os de inimigos, no mesmo dia em que Witkoff estava em Moscou se encontrando com Putin. E ele fez isso para justificar a imposição de tarifas à Índia. Então, no dia seguinte, ele promove esse acordo de paz entre Armênia e Azerbaijão. Mas há relatos de que existem cláusulas secretas nesse acordo que vão resultar em convites para a Armênia e Azerbaijão ingressarem na OTAN. Ou seja, mais uma vez, os Estados Unidos continuam empenhados nesse esforço de cercar a Rússia com países da OTAN e enfraquecer e destruir a Rússia. Não se pode apontar uma única coisa positiva que Donald Trump tenha feito desde que assumiu o cargo para aliviar as tensões com a Rússia. Ele não fez nada para nomear um novo embaixador, nada para reabrir os consulados que foram fechados nos Estados Unidos, nada para devolver as propriedades que foram confiscadas da Rússia, nada em relação à abertura de viagens diretas para a Rússia. Tudo que ele fez foi falar sobre mais sanções, mais tarifas, nenhum gesto de boa vontade. Então, sabe, o Putin, do ponto de vista dele, vai conversar com ele. Se nada mais, ele precisa mostrar que cumpriu todos os requisitos, que fez tudo possível para buscar a paz. Porque quando chegar o momento de garantir a vitória militar, ele vai ter a única outra opção. Essa vitória militar que o Larry acabou de mencionar está, na verdade, muito mais próxima do que muitos acreditam, entendem ou percebem. Agora, houve comentários feitos por Ushakov logo após a visita de Witkoff, e Pepe Escobar cita isso aqui. Este é o assessor de Putin, Yuri Ushakov. Há uma proposta do lado americano que consideramos bastante aceitável. E todo mundo começou a interpretar isso como se os Estados Unidos tivessem oferecido termos de paz. Então, estou curioso sobre a sua avaliação da situação geral, porque essas duas coisas não parecem combinar. A Rússia estar à beira de uma vitória militar, e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos oferecerem termos de paz aceitáveis, apesar do fato de que o lado russo não comunicou nada nesse sentido. Deixe-me ser totalmente positivo aqui e voltar àquela pequena parte onde eu disse que havia uma possibilidade de um resultado positivo. Eu não acho, nem por um minuto, que isso vá acontecer, mas coloquei um pouco de possibilidade nisso. E dizer que Witkoff finalmente aprendeu a ouvir pessoas como Lavrov e o próprio Putin, finalmente aprendeu o que Larry acabou de sugerir e o que ninguém no governo dos Estados Unidos, mesmo aqueles que sabem que é verdade, vai admitir. E isso é que o problema da Rússia não é a Ucrânia em si. O problema deles é a invasão de sua esfera de influência de maneira existencial. Esse é o problema fundamental. E enquanto a OTAN tiver se expandido e continuar, como Larry apontou, com todos os indícios de que vai continuar se expandindo, eles ainda estão tentando derrubar o governo na Geórgia, por exemplo. Tem a Armênia. Existem outras possibilidades, como o general Donou falando sobre Kaliningrado e assim por diante. Há todo tipo de ameaça que justifica o que Putin está sentindo e o que eu suspeito que a maioria dos russos está sentindo, incluindo aqueles na Duma. Então, se Witkoff percebeu isso em suas conversas com Putin, mais de 3 horas, e voltou e comunicou isso de forma clara e distinta para Donald Trump.
E agora Donald Trump tem pelo menos uma interpretação diferente das motivações da Rússia do que tinha antes. Eu realmente acho que ele não fazia ideia antes. Ele só estava usando isso como uma ferramenta política. Eu vou acabar com a guerra em 24 horas. Era só isso que ele estava fazendo. Mas se ele tem alguma noção da gravidade da situação neste momento, e considerando sua preferência declarada por fazer algo em relação ao último vestígio do Tratado Nuclear START, que expira em fevereiro de 2026, então talvez ele adote uma postura diferente nesta reunião. Isso me coloca naquele pequeno grupo de cerca de 20% que eu disse que poderia haver um resultado positivo. Ouvindo mais de Putin que, tenho certeza, vai elaborar e deixar isso muito claro mais uma vez para o presidente Trump, se Trump ouvir. E como o Larry disse, e pelo que eu também ouvi, ele é uma pessoa diferente quando está cara a cara, ou mais ou menos como interlocutor com outro interlocutor em uma sala. Ele é melhor. Se ele ouvir isso e sair da reunião com pelo menos esse tipo de conhecimento e passar a agir a partir desse entendimento daqui para frente, desafiando alguns dos neoconservadores e outros em sua administração ou por trás dela que desejam o contrário, então poderíamos ter uma situação completamente diferente aqui. E talvez estejamos realmente iniciando algum tipo de diplomacia significativa, tendo o próprio Trump no centro disso. Eu não teria absolutamente nenhum problema com isso. Sei que isso é provavelmente um pensamento desejoso, mas é assim que eu interpretaria um possível resultado positivo dessa reunião. Que os pontos do Larry finalmente sejam compreendidos por Donald Trump. Mesmo que ele seja um ignorante, isso precisa mudar a forma como ele lida com a Rússia daqui para frente. Agora, como ele manifesta isso em manobras políticas, é outra história. Ele parece ser bom nisso em alguns aspectos, mas nem tanto em diplomacia internacional. Olhe para as ações dele com a Índia. Foram simplesmente decisões sem sentido. Quero dizer, agora conseguimos o impossível. Colocamos Rússia, Índia e China no mesmo campo. Olha só, é a estratégia secreta do Trump para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele aproximou Índia e China como nunca antes. Isso sim merece o Nobel da Paz. Pois é. Para a criação de inimigos. Quero dizer, há muitas vezes, Larry e Coronel Wilkerson, em que o Trump faz algo, e eu às vezes penso, bem, continue, porque isso está na verdade prestando, talvez de forma não intencional, um serviço ao mundo, ao aproximar países que definitivamente precisam resolver suas diferenças, e que a longo prazo será melhor para eles. Talvez ele ganhe o Prêmio Nobel da Paz por criar inimigos suficientes para fazer a paz. Bem, deixe-me apresentar outra possibilidade. Talvez a mensagem de Witkoff para Putin tenha sido, olha, o presidente Trump não está em uma posição em que possa acabar completamente com todo o apoio à Ucrânia. Mas também não queremos estar em guerra com você, e gostaríamos de buscar maneiras de começar a construir cooperação em várias áreas diferentes, como a estação espacial, onde costumamos ter uma relação bastante próxima. A Rússia agora está seguindo em outra direção. Trump gostaria de retomar isso, o Ártico. Então pode ter sido esboçada toda uma outra área fora do contexto específico da guerra, mas com um objetivo mais amplo de aliviar as tensões. Agora acho que isso é improvável, mas estou apenas tentando apresentar algumas outras possibilidades lógicas aqui. Mas independentemente de qual possibilidade consideremos, vamos lidar com o fato, a realidade que não vai mudar, que é que a Rússia está vencendo a guerra no terreno. Está avançando em um ritmo acelerado e está prestes a romper a última grande linha defensiva na parte oeste de Donetsk. E uma vez que façam isso, o caminho estará totalmente aberto até o Dnieper, e a Rússia vai ter controle firme de toda a terra a leste do rio Dnieper. E apesar do que Lindsey Graham disse antes, o comentário dele, a Rússia provavelmente vai tomar Kiev, ou Kyiv, como preferir pronunciar.
Além disso, não acho que eles vão parar até retomarem Odessa. I don't think they're going to stop this until they take back Odessa. So this is Portanto, na medida em que Putin está disposto a se encontrar com Trump, isso serve aos interesses de política externa de Putin com a Índia, com a China, com o Brasil, onde esses países estão sempre dizendo: ei, vocês precisam negociar. Ele pode dizer: olha, eu me sentei, fiz tudo o que era possível. Sentei com o cara que tentou me matar no final de maio. Sentei com o cara que ajudou os ucranianos a planejar um ataque contra todos os meus bombardeiros nucleares estratégicos. Sentei com o cara que, 2 dias antes de supostamente nos sentarmos para negociações de paz em Istambul com os ucranianos, lançou aquele ataque ao meu país em 1º de junho. Sentei com o cara que ajudou a decapitar a liderança iraniana. Então fiz tudo ao meu alcance para tentar encontrar uma solução pacífica para isso. E em vez disso, o que recebemos são ameaças, sanções e tarifas. Agora Putin diria isso de forma muito mais calma, queria dizer. now Putin will say it much more calmly than I just did. Then what would Russia actually accept? Então, o que a Rússia realmente aceitaria em qualquer tipo de acordo de paz? Porque há muitos agora que acreditam que concessões importantes da Rússia são possíveis. No entanto, o Wall Street Journal informou logo após a reunião de Steve Witkoff com Vladimir Putin que Putin disse a Witkoff que os estadunidenses encerrariam a guerra em troca do leste da Ucrânia. E vou apenas descer um pouco. Diz que Putin disse a Witkoff que concordaria com um cessar-fogo completo se a Ucrânia concordasse em retirar as forças de toda a região leste de Donetsk, segundo autoridades informadas sobre a ligação. A Rússia então controlaria Donetsk e Lugansk, além da península da Crimeia. Quais exatamente são os termos, então, que a Rússia aceitaria? Eles vão mudar de alguma forma. Acho que os termos básicos são esses, e nunca permitir a entrada na OTAN. Acho que essas duas coisas são irreconciliáveis com os interesses da Rússia. E sabe, você pode tentar contornar um pouco essas questões, mas não pode abrir mão dessas duas coisas. E é isso que o Trump vai ter que lidar. Sabe, eu voltei e revisei alguns dos meus documentos do Comando do Pacífico dos Estados Unidos que desenvolvemos na época em que estávamos analisando. Foi bem na época em que os russos invadiram o Afeganistão. E tínhamos aquela sensação típica militar de que a Rússia realmente não queria permanecer no Afeganistão por muito tempo. O que eles queriam era, por assim dizer, limpar o próprio quintal, enquanto avançavam e tentavam conseguir um porto de águas quentes em torno de Chabahar, Bandar Abbas, em algum lugar no Golfo Pérsico, no norte do Oceano Índico, no Mar de Omã. E nós estávamos realmente preparando planos de guerra para lutar contra os soviéticos então nas montanhas Zagros. Estávamos construindo armadilhas para tanques nessas montanhas. Nas passagens, é um terreno realmente difícil, compartimentado. É quase impossível se mover naquela região sem levar um tiro. Então estávamos nos preparando para isso. Enquanto fazíamos esses planos, revisamos várias análises de historiadores sobre o grande jogo conforme ele se desenrolava naquela região. E à medida que os impérios mudavam, enquanto alguns cresciam e se tornavam maiores e mais poderosos, enquanto outros desapareciam, sempre houve um fio condutor desse interesse ao longo de 1000 anos do grande jogo. Provavelmente mais tempo, se incluirmos o Império Persa e outros. Uma das coisas que notamos como constante para o Império Russo em expansão era o foco no Mar Negro. Isso sempre foi algo que a Rússia queria controlar. E acho que o Larry está certo ao dizer que Odessa é fundamental para isso. Não acho que eles vão parar até tomarem Odessa. Então esse é outro fator que você precisa considerar se quiser, e do qual não acho que a Rússia vá desistir. Acho que as forças armadas da Rússia, só a Marinha, já tornarão muito difícil para o Putin abrir mão de Odessa. E eu também faria o mesmo. Se eu estivesse no comando da Marinha Russa, eu iria querer Odessa. Agora, essa ideia de que ele pode trocar território, ceder território, não, ele não pode.
Quando a votação aconteceu em setembro de 2022, nos 4 antigos oblasts da Ucrânia, e todos votaram para se juntar à Federação Russa, no momento em que isso foi aceito pela Duma, passou a fazer parte da Constituição da Rússia. Então, sabe, o Putin poderia muito bem dizer, ok, vou te dar metade da Lua. Ele tem tanta autoridade para fazer isso, quanto para abrir mão de qualquer um desses territórios. Ou seja, nenhuma. Então ele não vai ceder território. E o Witkoff obviamente entendeu errado, muito provavelmente. Ou, sabe, está inventando alguma coisa. As exigências da Rússia remontam ao tratado que foi apresentado, o rascunho de tratado que Putin enviou para Joe Biden em dezembro de 2021 e que os Estados Unidos rejeitaram em janeiro de 2022. E isso está quase inteiramente relacionado à OTAN, a expansão da OTAN e a remoção da OTAN das fronteiras da Rússia. A Rússia não vai continuar permitindo que a OTAN represente uma ameaça para ela. E sabe, se o Azerbaijão e a Armênia forem ingênuos o suficiente para tentar entrar, a Rússia vai dar a eles o mesmo tratamento que deu à Ucrânia, só que eles não têm 40 milhões de pessoas. A Armênia tem cerca de 6 milhões e o Azerbaijão de 8 a 9 milhões. Sabe, por favor, sejam mais como a Ossétia do Sul por causa do tratamento de vocês. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, acabar com a OTAN. A desnazificação é um elemento crítico, o que significa que precisam haver novas eleições. E as eleições devem permitir que todos os diferentes partidos que foram excluídos ou banidos possam voltar a ter voz. E a Rússia não está sob pressão para fazer concessões. Quero dizer, o que os Estados Unidos vão fazer? Vamos devolver os 300 bilhões de dólares? Bem, sim. A Rússia gostaria de ter seus 300 bilhões de dólares de volta, que foram confiscados. Mas ela não precisa disso. Não está dizendo, meu Deus, se não conseguirmos isso, não vamos conseguir comer amanhã, ou não teremos combustível para o nosso carro. Não. A Rússia quer criar um mundo muito mais previsível e entediante, em vez de ter que enfrentar essa guerra contínua do Ocidente contra a Rússia. E eu repito isso várias vezes. O projeto da OTAN é a Ucrânia. The NATO project with Ukraine. Ukraine has been a de facto member of NATO. A Ucrânia tem sido um membro de fato da OTAN desde 1995, que marca o primeiro ano em que a Ucrânia começou a participar de exercícios militares da OTAN. E o fato realmente fascinante é que se você perguntar para uma inteligência artificial quais são os 10 países que mais patrocinaram ou sediaram exercícios da OTAN, ela vai colocar a Ucrânia em 6º ou 7º lugar. Agora, eles nem são, entre aspas, membros da OTAN, mas já sediaram mais exercícios militares do que 80% dos membros da OTAN. O que isso significa, afinal? Então, vamos acabar com essa mitologia de que, a Rússia só está tentando reconstruir o Império Soviético porque quer mais território. Isso é simplesmente ridículo. Eu só acrescentaria ao que o Larry disse sobre a Rússia querer um mundo entediante. O Xi Jinping também quer. Sim, eles não gostam de agitação. Estabilidade, desenvolvimento, crescimento econômico, esse tipo de coisa. Eles não refletem aquele tipo de caos de Velho Oeste, tiroteio, que os formuladores de política externa dos Estados Unidos geram. Eles não são corretores de imóveis. Isso também. Corretores de imóveis de Nova York.